Olha, gente, a nossa lei, a nossa justiça no Brasil precisa melhorar, mas precisa, não pode ficar só na palavra, só no discurso dos políticos. Olha o que eu estou dizendo aqui, presta atenção no que eu estou falando, se não é verdade. Se esse moço, quando cometeu o primeiro homicídio de ter matado o primo, tivesse sido punido, tivesse ficado preso, matou o primo, foi confirmado, a polícia descobriu, concluiu, ele confessou, pronto, cadeia nele, mas não, ele matou o primo. E aí, com a morte do primo, vem os benefícios que a própria lei, que a própria justiça desse país existe. Aí ele foi colocado em liberdade. O que aconteceu? Mais tarde, em janeiro do ano passado, ele mata a sua namorada, a sua companheira. Então, se ele tivesse sido punido lá no primeiro crime, em 2017, quando ele matou o primo dormindo, tivesse sido punido lá, com certeza, absolutamente com certeza, nós não estaríamos aqui trazendo essas outras notícias de desgraça. Porque daí ele foi para a liberdade, viu que não deu nada, que não aconteceu nada, matou o primo dormindo e nada aconteceu. Por causa das leis, aí ele resolve e mata a companheira. Aí a enteada, a filhinha da companheira, já começa a ficar doente. Vê a mãe sendo morta de forma truculenta, de uma situação de barbárie. Começa a ficar doente, começa a ir para a escola, vai uma família acolhedora. Aí lá na escola começa a chamar a menina de gorda, começa a dizer que a mãe dela foi morta, que ela mora de favor. E aí, com 14 anos... a pessoa vai absorvendo isso, vai absorvendo e chega no ponto que chegou de tomar vários remédios e tirar a própria vida. Então, é isso que a gente está falando aqui, né? A justiça nesse país precisa ser mais firme, precisa ser mais rigorosa. Se esse caboclo que aí está no seu televisor tivesse sido punido quando matou o primo a pauladas em 2017, tivesse sido punido no rigor da lei, talvez ele estaria na cadeia e talvez essa desgraça que ele provocou na família da Solange não teria acontecido. Mas como foi muito fofo, o cara mata o primo a pauladas e não dá nada, não acontece nada, o cara volta e mata a companheira. Vamos colocar o familiar da jovenzinha de 14 anos, que inclusive brigou na escola, né? Lá na escola, meninada chamando ela, sua gorda, né? Sua mãe foi morta a pauladas, você mora de favor e não sei o que mais. E aí, com 14 anos, ela não procurou ajuda e acabou encontrando, tirando a vida para tentar encontrar uma solução. E aí um monte de gente filmando, que é outro fato que chama atenção, né? Um monte de gente fazendo vídeo ao invés de alguém chegar, intervir, tirar e separar. Olha lá. Então, você que está me assistindo agora, eu pedi para você ficar nos 15, 20 minutos assistindo o programa. Não se deixe se levar por essas bobagens. A vida é maravilhosa, procure ajuda, existem os meios para você se recuperar. No seu ambiente de trabalho, na escola, onde você está, qualquer aborrecimento, não faça bobagem. E procure sim uma ajuda para você viver com a vida plena e gozar desse dom maravilhoso que Deus nos deu, que é a vida. Familiares da garota de 14 anos que deve ser sepultada na tarde de hoje por volta das 15 horas. Olha que tristeza, que aborrecimento para quem fica, né? Que aborrecimento. Já não bastasse a situação truculenta em que foi morta a Solange, mãe da garota, agora a garota, depois de ficar enferma, ficar doente, de passar tanto aborrecimento, ela tira a própria vida e agora com certeza outras pessoas da família vão precisar de ajuda. Coloca o familiar falando com nós, me parece que o tio dela falou com o pessoal do Tarobá News, né? E a gente vai colocar um trechinho só para a gente poupar também a família de tanto aborrecimento. Então, ela provavelmente já vinha sofrendo esse bullying há mais tempo, né? A gente ficou sabendo na quinta-feira, depois dessa confusão que houve no colégio, tal, que ela apanhou dessa menina. Mas provavelmente pelo fato dela estar um pouco acima do peso, por ela ser da família acolhedora, ela vinha sofrendo esse bullying. E daí na quinta-feira veio acontecer isso e na sexta-feira ela se recolheu, no sábado também ela se recolheu e veio acontecer o que aconteceu, né? Então a nossa reclamação é só assim, para que os pais, os próprios diretores, professores do colégio tomem tento. Talvez debaixo dos olhos deles ali está acontecendo um tipo de bullying que vai culminar nisso, né? Que vai
tirar uma vida de um inocente com 14 anos, você entendeu? Hoje o professor, o diretor, ele jogou o aluno para fora do muro, para ele acabou. Então que fume maconha, que morra, que brigue, e eu acho que não é assim que acontece, né? Até peço aí para os pais, para professores, se eu estiver falando alguma bobagem, porque hoje é o que eu estou sentindo. Né? Estou falando isso porque hoje eu estou sentindo na pele isso, né? Que perdi uma sobrinha nova, com 14 anos, uma coisa que se tivesse revisto lá atrás, teria ter sido diferente, né? Então hoje a minha revolta é essa só. E ela tinha algum acompanhamento psicológico já pela perda da mãe, alguma coisa, ou ela não passava por esse procedimento? Não, ela tinha, ela vinha tomando, então, inclusive foi os remédios dela mesmo que ela tomou, né? Então ela já vinha num tratamento psicológico ali, e ela era realmente da família acolhedora, e há pouco tempo a minha madrasta conseguiu a guarda dela, né? Carai. Mas ela vinha, assim, sendo acompanhada já. Não, para ser sincero para você, ela tinha um certo problema, assim, né? Em colégio, essas coisas, ela já teve, já foi expulsa de alguns colégios e tal. Então, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Ela já vinha tendo alguns problemas, assim, talvez acerca disso, já de bullying, né? Pode ser por isso também, né? E ela não acordou, vocês sentiram falta e encontraram ela? Na verdade ela mora com a minha madrasta, né? Daí a minha madrasta fez o almoço, ela não veio para almoçar, quando deu umas 2 horas ela foi para tentar acordar, ela já estava agonizando já, né? Ela já estava entrando em convulsão já. O sentimento é de impotência, né? De não, sabe, não pude ajudar, não pude, você entendeu? Um sentimento de revolta até com, não sei nem com quem, com o poder público, não sei com quem que eu posso reclamar isso aí, né? A gente vai estar vendo no futuro aí, né? O que a gente pode fazer acerca disso. O que me deixa indignado é essa imagem, os caras aplaudindo a menina sendo agredida e ninguém para separar. O povinho tal do ser humano também, eu vou te contar, né? Olha lá, os caras aplaudindo, a menina sendo agredida e nem um fio de uma égua para ir lá separar as meninas, né? Ah, tinha um ali, outro lá, outro acolá, e todo mundo achando engraçado, aplaudindo, né? Ao invés de separar, deixa disso, né? Olha lá, tá vendo? É isso que a gente fica indignado e a gente fica admirado das pessoas assistir uma cena dessa e não tomar uma atitude, não tomar uma providência, pelo menos para o deixa disso. E é por isso que os professores deveriam ter um salário melhor também, né? Ganhar um pouco mais, para se dedicar e se empenhar para cuidar desse tipo de situação também, né? O professor ganha mal, daí mal dá lá as suas matérias, aplica lá a sua aula e depois, amigo, vai para casa, vai embora, né? Porque falta incentivo, falta um melhor salário. Então o professor deveria ganhar muito mais do que ganha, para também ter um pouco mais de preocupação com esse tipo de situação, apesar que eles já se preocupam bastante. Mas é muito difícil também ficar 24 horas próximo dos alunos. Lamentavelmente, a família passou por esse aborrecimento e a gente está mostrando a notícia, sim senhor, mostrando a informação que a jovem tirou a própria vida de tanto aborrecimento, de estar doente e de sofrer bullying na escola. Então, se você que está assistindo a gente passa por essa mesma situação, não faça essa bobagem. Procure ajuda, procure falar com os professores, com o pai, com o amigo, a central de atendimento, conselho tutelar, procure ajuda e não faça a bobagem que essa jovenzinha de 14 anos acabou fazendo. A imagem do velório, sepultamento marcado para tarde dessa quarta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, acontece o sepultamento dessa jovem que passou por muitos e muitos e muitos aborrecimentos, estava completamente enferma, completamente doente e não resistiu a tanta desgraça, a tanto sofrimento e acabou tirando a própria vida.